Oiê, boa noite, tudo bem? Então, passando aqui para falar um pouquinho sobre Urano que retrogradou em Gêmeos no último sábado. Então, ontem eu vim aqui para falar do eclipse, né, que rolou no domingo, e hoje eu quero falar da retrogradação de Urano em Gêmeos, que aconteceu no sábado, dia 6, e que vai ficar vai permanecer assim, né? Ele vai permanecer distante da Terra, causando sombra energética até fevereiro de 2026. E o que que isso traz, né? Como é que isso mexe com a gente? Urano é o planeta que fala das novidades, né? Dentro do nosso mapa ele fala um pouquinho da nossa forma de enxergar além do que os olhos podem ver, né? Nossa capacidade de fazer diferente, né? Como se fosse o nosso temperinho, né? Onde a gente enxerga além do que os olhos podem ver, onde a gente faz diferente, onde a gente faz do nosso jeitinho, né? Onde a gente inova, renova, transforma, tudo isso é Urano. E aí, ele nessa força do coletivo em Gêmeos, ele traz um lugar de pensamentos mais questionadores, né? Eu me questiono para comunicar melhor, né? Eu me pergunto para traduzir e ao mesmo tempo esclarecer, né? E aí quando ele retrograda, ele causa uma sombra energética. Então é momento de revisar um pouco a nossa comunicação, mas na linha do futuro, né? Tudo que a gente planejou, né? Comunicar, ou a forma que a gente planejou comunicar, ou como a gente vem se comunicando e a gente entende que isso fala de longo prazo, né? É momento de revisar, é momento de parar um pouquinho e olhar essas ideias de como essa expressão tá saindo no mundo, né? É fácil, nem um pouco, tá? Porque muitas vezes a comunicação é isso, né? A gente se comunica o tempo todo. Eu, por exemplo, me comunico com as mãos. A gente se comunica o tempo todo, né? Com o que a gente diz e com o que a gente não diz. A nossa roupa é uma comunicação, nossos estilos, o óculos, o cabelo, tudo isso é comunicação. E como a gente capta a comunicação alheia também, né? Então, assim, o que a gente percebe do outro muitas vezes está dentro da gente, né? Às vezes o outro nem quis dizer aquilo, mas a gente captou daquela forma porque ele teve uma vontadezinha em algum momento de falar alguma coisa parecida, mas eu sou a pessoa que eu entendo e decodifico dessa forma, então é como se o outro tivesse feito um texto falando daquilo, quando na verdade não, né? Às vezes ele só escreveu uma linha, ou nem uma linha, uma palavra. Então tudo isso é comunicação. Então a comunicação a longo prazo, que vem nesse lugar de questionamentos, né? Do como eu estou me comunicando, o que eu quero dizer, né? Repensar ideias, repensar planos é difícil, né? Então é o momento da gente parar um pouquinho para avaliar, né? Para avaliar nossos planos, nossas ideias a longo prazo e como a gente vai colocar isso para fora, né? Avaliar também como a gente está se expressando para colocar aquilo que a gente quer para fora, né? Porque às vezes eu super entendia e para mim tá de boa, tá levinho, eu entendi tranquilão, e às vezes a outra pessoa não, né? É uma coisa que eu penso muito quando eu dou aula, né? Falar de astrologia para mim é um negócio fácil, mas eu sei que não é um assunto fácil, né? Então, como é que eu consigo fazer com que o outro entenda aquilo que para mim é fácil, né? Então é o momento de pensar nisso, mas pensar nisso não em termos de sala de aula, mas pensar nisso a longo prazo, né? Pensar nisso do tipo, será que eu realmente consegui demonstrar aquilo que eu queria demonstrar com as minhas palavras, né? Será que os meus planos e projetos de projeção de fala, será que eles estão devidamente claros com aquilo que eu quero transmitir? Então é o momento disso. Vai ficar lá até fevereiro de 2026. Então pense sobre isso. Leve o Urano de boa, né? Tenha ele como seu amigo, porque a intenção dos planetas retrógrados não é atrapalhar a nossa vida, muito pelo contrário, né? Fazer a gente revisar as questões, e por isso que eles retrogradam várias vezes no ano, se afastam da Terra para que a gente possa revisar, para que a gente possa olhar. E o mais importante é a gente trabalhar o nosso autoconhecimento e ter a humildade
de entender como é que isso está atuando na gente. No meu caso, né, é mais na linha dos detalhes, porque eu sou geminiana. Então a comunicação para mim vem num lugar muito presente, vem num lugar muito do dia a dia, né? Eu simplesmente me comunico, né? Eu me expresso, né? Todo mundo se comunica o tempo todo, mas para mim tem muito a ver com a expressão, tem muito a ver com a fala, né? E repensar isso, né? Muitas vezes ficar calada, muitas vezes, né? Dar aquela engolida é importante nesse momento de Urano retrógrado em Gêmeos, tá? Então, faça a sua lição de casa, faça o seu dever de casa, não desperdice suas ideias, só para um pouquinho para reparar, né, qual a usabilidade delas no seu dia a dia e como você pode comunicá-las para que elas sejam usuais para as outras pessoas também, tá bom? Eu volto para falar de alguma outra coisa que esteja acontecendo aqui, lá, que mexa aqui ou aqui. Beijo, até a próxima.